já sabemos, agora nós temos uma mentora. Não é? Vai aceitar o convite ou não? Com certeza. Aí, ó, convite aceito. Mentora do desapego dentro do grupo. Beleza? Então, se alguém tiver alguma dificuldade em lidar com o tema desapego, a gente já sabe quem procurar. Senhora Cátia. Não é verdade? Alguém quer comentar alguma coisa sobre desapego? Eu? Overtop. Over. Tem um livro que chama, não sei se já ouviram falar desse livro, o nome da autora é Isabela Freitas. Não se apega, não. Não é da família? Não. Ela conta a história pessoal de uma menina, uma moça já, né, de 25 anos, na época que ela escreveu o livro, que tinha uma vida teoricamente moldada pelo mundo como perfeita, só que a gente sabe que o mundo não pode moldar nada, muda como a água. Ele se molda de diversas formas diferentes a todo momento, a gente tem aprendido isso também. Onde ela estava seguindo uma carreira que o pai impôs, onde ela estava namorando um cara que era perfeito, e ela decidiu tomar a decisão de largar de tudo isso e seguir o coração dela, seguir a vida dela, seguir o sonho dela. Foi muito difícil, ela cita no livro que foi muito difícil, não foi fácil, porque ela realmente era apegada a essas coisas que foram impostas, essas crenças que ela criou desde quando ela era criança. São crenças que a gente cria desde que a gente é criança. A gente tem que seguir determinada carreira, a gente tem que começar a namorar uma pessoa cedo, casar com ela, ter família, etc. São crenças. Isso são coisas que são colocadas dentro da nossa cabeça desde que a gente é criança. Eu vim no interior, gente. Eu vim no interior. Eu cresci ouvindo que eu ia ter que ser engenheiro. Cresci ouvindo, filho, pode ser o que você quiser. Médico ou engenheiro. E tu que vai ter que se virar pra pagar. Você vai ter que se virar pra pagar. Então assim, eu escolho, você se vira e faz o que eu quero. Coitado, meu amor. Boazinho demais, né? Então, esse livro conta a história dessa menina, é muito bacana. Então, assim, recomendo, já li, recomendo pra quem puder ler, chama Não Se Apega Não, Isabela Freitas. Porque onde está o legal aí? A menina desapegou, legal, começou a fazer o que ela quer, pagou emprego, foi virar escritora. Ela sempre quis escrever. Ela gostava muito de escrever, na época de faculdade dela, ela escrevia muito por causa dos artigos que ela tinha que escrever, porque ela fez direito. Então, assim, ela gostava muito de escrever, ela decidiu escrever um livro depois que ela tomou essas decisões de se desapegar das condições que foram impostas, do emprego que foi imposto, do namorado que foi imposto pelo mundo, etc. O que aconteceu com essa menina? Ela foi indicada como, num evento da Endeavor. Quem não conhece a Endeavor é uma das instituições de startups, de empresas que estão começando e que tem um grande nível de crescimento, um grande potencial de crescimento. Ela foi convidada pela Endeavor para ser uma das mentoras, para ser uma mentoring dentro da Endeavor. E ela é considerada uma das pessoas com menos de 25 anos que fizeram sucesso aqui no Brasil. Então tem ela, tem o Felipe Castanhari, tem o cara do Confianet, tem mais umas outras pessoas que foram convidadas. Então assim, essa atitude dela levou ela a coisas grandiosas. Cara. Então assim, um simples ato, simples não, né? Às vezes é difícil. Não pode julgar, eu posso julgar simples, outra pessoa não. Eu não julgo simples. Levou ela a coisas grandiosas, gente. Então assim, a Cássia, já pega no teu nome, filho. Veio aqui, apresentou de forma muito legal, ela deu 4 regras, deu formas da gente seguir, que é uma atitude de fazer. É uma atitude que realmente pode levar a bastante coisas. É uma coisa que eu tenho experimentado pessoalmente. Quem está mais próximo de mim sabe. Não é fácil, está acontecendo. Um outro ponto, levando a isso, né, fazendo um link com essa parte de empreendedorismo que ela levou a escrever no livro, ela escreveu mais 3 ou 4 depois, todos eles foram best-seller. Então assim, a menina está arrasando. Chama Isabela Freitas. Um outro ponto que eu queria até linkar com a apresentação do JJ, do José Célio, eu acho, né? José Célio. É isso? Outro ponto que eu queria levar, eu acho que quem estava na nossa reunião de conexão de segunda-feira já me ouviu falando isso,
só que tem gente que não estava, então eu vou insistir e falar aqui de novo. Uma das regiões mais prósperas, a gente tem mais gênios no mundo, onde as invenções estão sendo criadas para melhorar o nosso mundo daqui para frente. Essa região, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, as pessoas amam compartilhar. Elas não têm apego nenhum à ideia delas. Não tem apego nenhum. A gente aqui no Brasil, eu falo isso por conta própria, até porque eu fui criado no interior, tive educação formal, estou fazendo faculdade numa universidade extremamente tradicional, aqui no Brasil, eu sei o jeito que funciona a educação formal. Então, assim, cada um é responsável pela própria educação. E a gente, se depender da educação formal, a gente vai ser moldado para a mediocridade. A gente vai ser moldado para a mediocridade. Assim, não se apeguem a isso também. Não se apeguem a isso. Porque, voltando para o Vale do Silício, as pessoas lá têm ideias. E no Brasil a gente tem a mania de não compartilhar as nossas ideias porque a gente tem medo. A gente tem medo de roubarem as nossas ideias. O JJ comentou isso. Desculpa, o José Célio comentou isso. Acho que não é nem isso, né, Gustavo? Acho que também é pelo julgamento. Pelo né, julgamento, então, diversos motivos. A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser taxado, a gente tem medo de se expor, igual o Marcão falou. A gente tem medo de se expor, por causa das consequências que isso pode trazer. Isso não é só uma ideia que você tem para você, de repente começar um negócio, ou de tomar uma atitude para a sua vida. Isso não é uma ideia que você tem só para você. É muitas vezes uma ideia que você tem que pode melhorar as coisas dentro da empresa. Então o Renato comentou brilhantemente esses tempos atrás na nossa reunião de conexão que a gente tem uma caixa de sugestões no corredor. Eu sei que tem no corredor do segundo andar, do primeiro andar, eu não sei se tem no terceiro. Tem no terceiro também. E ela insiste, ele usou essa palavra, eu lembro, essa caixa de sugestão insiste em ficar vazia. Gente, vocês não precisam ter... a gente não precisa chegar, de repente, no Marcelo, a gente não precisa chegar no Renato, no Tony, no gerentes ou no nosso colega e falar. Basta escrever. A pessoa tem dificuldade, às vezes tem pessoa que tem dificuldade de se comunicar, de falar ou tem vergonha. Cara, escreve. Escreve, todo mundo que sabe escrever. Assim, são coisas, são ideias que a gente tem que desapegar através do compartilhamento que vai ajudar a melhorar a nossa vida, que vai ajudar a melhorar a vida de quem trabalha com a gente, que vai ajudar a melhorar os processos da empresa, vai deixar tudo mais fácil, tudo mais rápido, pode gerar mais lucro. Então vai ficar tudo melhor. Só que a pessoa tem que compartilhar, a pessoa tem que desapegar. Deixa eu aproveitar e confazer. Deixo! A gente estava outro dia conversando, as meninas na mesa, né? E a gente conversando e a Dani falou, gente, a gente podia... Ah, Daniel também. A gente podia ter ginástica laboral aqui na empresa, né? Verdade, verdade. Aí a gente... Aí eu fiquei pensando aqui, mas podia ter, né? Mas não tem. Por que não tem? Mas pode ter. E o que a gente fez? A gente faz... não sei se até as meninas do financeiro participaram essa semana. A controladoria também. Controladoria também. E na TV agora. Então o que a gente fez? Eu coloquei lá a gente tem no notebook lá, peguei um vídeo na internet, de ginástica laboral, coloquei lá e a gente começou. Uma ou duas, não quero fazer não. Miguel. Aí uma ou duas, vamos fazer. Aí de repente todo mundo tá fazendo. E a gente faz de manhã 10 minutos de ginástica laboral, né? Que pra mim, pelo menos, é ótimo. Não sei, pra mim funciona. E aí, agora a gente coloca na televisão, que tem a televisão lá, o Sérgio, cadê o Sérgio? O Sérgio arrumou um carro lá pra gente, né, Sérgio? E a gente foi lá na TV e a gente faz a ginástica laboral. E aí, quem quiser também tá convidado pra fazer. A sala já tá pequena. Tá pequena, pequena, verdade. E é isso. Compartilhando. Conhecimento, receber informação. Pô, por que não tem esse negócio laboral aqui? A Cássia, escolha. Pô, por que não tem? A Cássia. Vamos fazer, qual o problema? Atitude. Cara, você aprende tudo no YouTube hoje. Tudo que tu precisa. Eu aprendi que ferver água no YouTube. Ferver água. Ferver água, ovo, macarrão. Teve gente que já tomou macarrão de casa. É bom pra caralho. Bom pra caramba.
Pô, Gu, sabe o que nós entendemos aqui? Eu aprendi a ser viado no YouTube. Desapega, cara. Desapega, é mundo líquido. Mundo líquido, exatamente. Marcão, fica de pé, é mundo líquido. Fica de pé na cadeira agora, Onde fala foi muito que eu bem. errei, Marcão? Deixa eu compartilhar uma coisa importante. Quando a gente fala de desapego, assim, a gente fala muito de desapego muito pensando nas coisas materiais, né? Isso. Mas eu acho que o maior apego que a gente tem o conhecimento para tomar atitude, mas não colocou aquela barreira ali, é o medo. O maior apego que a gente tem é o medo de tomar essa atitude. Esse eu falo por mim, acho que eu poderia falar por muitas pessoas também. Para dar o primeiro passo, a gente está pegado esse medo, a gente não solta esse medo. Baseado muito nesse mundo sólido que a gente tanto fala. De novo, o que eu estava comentando. Porque a gente tem... A gente tem medo de novo. Isso daí é uma... É uma coisa, mais uma vez, que é imposta pelo sistema, que é imposta pela forma que a gente é criado, pelas crenças que a gente cria, através da educação formal que a gente tem. Então, assim, um gênio nos Estados Unidos cria uma empresa, cria um produto, cria serviços que vai transformar a história da humanidade. O gênio no Brasil passa no concurso público. O gênio no Brasil passa no concurso público. Por quê? Porque a pessoa é pegada, a pessoa tem medo. A pessoa acredita em estabilidade. O mundo não é sólido, a água não é estável. Estabilidade não existe. Qualquer empresa, mesmo que pública, se não está tendo lucro, ela vai demitir. Não, Gustavo, vou dar, aproveitando para a gente fazer um bate-bola importante, quer dizer, eu há muitos anos atrás, a empresa desses medidores, que a gente chamava Power Metric, é uma empresa canadense. Quando eu fui contratado por essa empresa para trabalhar aqui na operação aqui do país, era uma empresa que o Marcelo conheceu, tinham 100 funcionários, faturava por ano 20, 30 milhões de dólares, né? Mas era uma empresa que já tinha uma visão multinacional. Por que acontece? Lá eles enxergam o mundo todo. Eles vendiam na Ásia, na Europa, na América do Sul, eles tinham essa preocupação, né? E eles fortaleciam todos os canais, as contratações dele, eles falavam, a gente sempre tem um pensamento global. E outro dia eu li, estava comentando o seguinte, o Brasil é uma empresa, quantas multinacionais brasileiras a gente tem? Você conta no dedo, né, Marcelo? São poucas empresas. Lá uma empresa pequena não tem medo de abrir uma operação na Ásia, na Europa, na Austrália, não tem medo nenhum. Ele falou do Vale do Silício, eles não têm medo nenhum. O brasileiro tem esse medo, quer dizer, hoje acho que talvez pela nossa história, né, se for pensar um pouco na nossa história, e o tipo de colonização que a gente teve, a gente tem medo de tudo, né? E essa educação formal prende a gente muito. Então essa virada de chave não é fácil, mas é um trabalho diário, a gente tem que se trabalhar internamente nessa mudança de mindset. Agora a pergunta maior é, se tem medo e tem medo de tudo, o principal medo é de quem? Da gente mesmo. Cada um de nós. Olha, tá aí. O grande segredo de tudo. Sai correndo aqui, ó! Avança, avança. Uma outra coisa que o Renato comentou, que eu acho que se aplica não só a exatamente o tempo que ele falou, que as pessoas são contratadas pelas capacidades técnicas, demitidas pelas capacidades emocionais, alguma coisa assim, não é? A frase é mais ou menos isso, eu acho que todo mundo chegou a ouvir. Isso está extremamente ligado com isso. Está extremamente ligado com isso. A pessoa não cresce, a pessoa não evolui, a pessoa não vai para frente, ela não desapega, porque ela tem medo. Ela tem medo. E o medo você trabalha como? Você trabalha como? Trabalhando a sua própria inteligência emocional. Assim, mais uma vez, cara, esse programa Hackers da Mente é sensacional. Porque ele trabalha conhecimento técnico que você acha em qualquer lugar.
conhecimento técnico você acha em qualquer lugar, em qualquer empresa, qualquer E aí, ó, universidade. elencando, aí eu faço um convite que ficou de lição de casa essa semana para mim aqui, que é um livro chamado Picos e Vales, né? E aí o que que vem buscar? Vem buscar o autoconhecimento, porque senão a gente vive numa grande montanha-russa de sentimentos. Tem hora que a gente está no ápice, no êxtase, tem hora que a gente está assim. Tem hora que a gente está assim, tem hora que a gente está assim. Mas por quê? Porque a gente não tem o conhecimento, porque a gente tem medo, entendeu? Porque a gente não busca, né? Então fica a dica aí. Eu comecei a ler esse livro, é fantástico, tá? E o problema não é muitas vezes a gente ir pro vale. O problema é como a gente trata quando a gente vai pro vale, né? É o nosso poder, cara, de reação, de recuperação, cara. Porque vai vir isso mesmo, cara. Isso é fato. Nós somos seres humanos. E a gente está sempre em constante aqui, o que? Busca por melhorias. Tá? Então, como a gente vai reagir a algumas situações, tá? Então, fazendo um complemento do que o Gustavo disse aqui, fica a dica, comecem a ler, estudem. Eu falei pro Renato isso aí, eu praticamente estava congelado aí, cara, porque faltava leitura, faltava buscar conhecimento, vivia numa bolha de arrogância, achando que eu era o cara, eu era o melhor, enfim, e as perdas são absurdas. E aí já começa a entrar na questão de baixa autoestima, e aí você tem medo de perder, e aí aquela loucura, você quer pegar, você quer aprisionar. Aprisionou, perdeu. Deixa livre. E se teve perda, é porque nunca ganhou, porque nunca teve. Entendeu? Então assim, aí a vida fica mais suave, cara. Aí fica positivo, você, né, você estabelece relações de ganha-ganha. Então, fazendo aí uma... E muitas vezes, compartilhando de novo, muitas vezes a gente não precisa buscar os exemplos longe, tá? Os exemplos estão do nosso lado, tá? Porque as mudanças, a gente pode falar, começar de mudanças grandes, mas a gente vê gente ao nosso lado com pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Então é muito importante o seguinte, vamos enxergar também quem está ao nosso lado. Tomar como exemplo pessoas que estão ao nosso lado, que conseguiram perder o medo, tomar pequenas atitudes, com certeza vão trazer grandes resultados. Mas por que que deu certo? Porque mirou em pequenos resultados. E comemorou os pequenos resultados. Fala, cara. Vai cá. Não, eu vivo, eu tenho uma pessoa desapegada e ela é do meu lado. A minha avó, ela é o maior exemplo de desapego do mundo. Não tem. Porque ela é em todos os aspectos da vida dela. Foi no profissional, no pessoal, ela foi casada 4 vezes, gente. E ela casou, tipo, uns 4 anos atrás e super animada. E assim, em todos os aspectos. Em casa, ela sempre foi um motivo, assim, nas conversas, a gente sempre falava assim, nossa, como a sua avó é desapegada. Porque ela veio de Maceió, depois ela mudou, vou morar em Nazaré Paulista, ela mora lá no sítio. Vó, mas lá não tem nada. Não, mas não tem problema. E uma coisa em especial, assim, agora, né, nós vamos amadurecendo, me chama muita atenção. O quanto ela é leve. Como as pessoas desapegadas, geralmente elas são leves. E ela, imagina, sou neta, né? É uma característica da pessoa idosa, ela ficar um pouco mais sentimental e carente. Ela não. Ela, se você ficar meses sem ligar pra ela, quando você ligar pra ela não vai falar assim, nossa, apareceu. Ela vai te tratar, nossa, que bom, como é que você tá, que saudade. Ela trata, não, ela não cobra, exatamente, ela não cobra nada. E ela, assim, é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Ela fala sempre que nada é seu, tudo é emprestado. Ou por Deus, ou por Buda, ou por quem quer que seja, do universo, nada é seu. E você vai na casa dela, nada é dela. Nada é dela. Se você falar assim, vó, gostei desse porta-retrato. Não, você vai, pode levar. Se você não levar, ela vai colocar na bolsa da minha mãe lá e vai mandar minha mãe me dar numa outra oportunidade. E a vida dela toda, e quando a gente conversa, ela fala assim, algumas pessoas falam assim, nossa, Dona Maria Leite tem uma vida super sofrida. Ela fala que não. Não, nem um pouco. E ela sempre fala que ela tá aberta às oportunidades e à ajuda das pessoas. Que quando você quer muito uma coisa, às vezes, muito, você não olha as várias possibilidades que você tem ao seu redor.
Então, ela fala que tudo que ela conseguiu sempre foi com a ajuda de alguém. Ela veio de Maceió, gente, ela não tinha nem escola. Ela terminou, foi aposentada, tipo, na área da enfermagem, né? Ela foi técnica de enfermagem. Tipo, isso há muitos anos atrás era raro. Era raro. E quem ajudou ela foi o dono do açougue que ela trabalhava. Então, assim, ela fala que as coisas sempre acontecem. E ela é um exemplo. Uma pessoa muito próxima a mim, que eu sigo totalmente. Uma outra coisa, ninguém cresce sozinho, todo mundo sabe disso. Ninguém cresce sozinho. E de fato o desapego ajuda a você ter pessoas que querem o seu bem, que querem estar bem junto com você, a te ajudarem a alavancar a sua vida. Trazendo para o lado pessoal, só para encerrar, eu juro. Uhum. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu sei que eu posso, por isso que eu tô aqui. Fica à vontade. De uns tempos pra cá eu comecei a desapegar algumas coisas da minha vida, quem tá mais próximo de mim sabe. Quem tá mais próximo de mim sabe. Meu pai. O Marcelo sabe de algumas coisas também, então quem tá mais próximo de mim sabe. E assim, de verdade, coisas sensacionais estão acontecendo. Coisas maravilhosas estão acontecendo na minha vida. Deixa eu comecei a desapegar de algumas coisas. Então assim, desapegue. Obrigado. Ok. Meu Muito nome, bom. meu time. Quem mais? Alô, alô. Quem mais quer compartilhar alguma coisa? Nosso cameraman quer compartilhar? Olha, eu posso falar muito sobre desapegar, né? Ó, um exemplo, ó. Ela tinha o cabelo comprido, aí tá sem cabelo praticamente. Eu tive meu dread durante 9 anos e muita gente perguntava, né? O pessoal acha que, você comprou, é cabelo e tal, mas era meu cabelo, eu deixei crescendo durante 9 anos. Eu sempre quis ter o cabelo comprido, meu pai era bem careta, assim, nunca deixou. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu meti os dreads, deixei crescendo e já fazia tempo que eu queria tirar. Mas eu ficava meio assim, que eu falava, porra, meu cabelo, a galera não vai me reconhecer, vai ficar diferente. E é meio assim, saca? Pô, a mulherada tem isso, né? Tipo, vou raspar o cabelo. Ah, não, você é louco, eu sou mulher, não posso raspar o cabelo. Só que é só um cabelo. É algo que cresce, é algo que vem e vai, é algo que muda de cor durante a vida. Então, tipo, é seu cabelo, saca? E aí eu cortei e a galera fica em choque. Fala, nossa, como assim você cortou seu cabelo? Meu Deus do céu. Eu falo, cara, eu cortei, tipo... Continua mesmo. Ah, você chorou, mas você ficou mal? Eu falei, não. A minha namorada que cortou meu cabelo ficou pior do que eu. Sério, você vai cortar mesmo? Eu falei, vai, corta. Não acredito. Eu vou cortar, você vai brigar comigo. A barba também diminuiu. Aí eu peguei a tesoura assim, cortei o primeiro... É cabelo, saca? Sim, sei lá na frente eu quiser fazer uns dread de novo e eu senti que faz tanta falta assim, eu deixo meu cabelo crescer de novo, eu faço de novo, você um velho, um coroa de dread branco. Vou deixar crescer o dread. Ó, muito bom, parabéns. Muito bom. Pois é, pessoal, então assim, hoje não precisa falar muito, né, sobre esse tema, porque houve realmente aí ótimo compartilhamento. O segundo vídeo já veio aí com o hashtag compartilhe, já veio realmente encaixando aí com o primeiro tema, que era realmente a questão do compartilhamento de coisas boas. O Gustavo veio aqui, já fez uma palestra praticamente sobre realmente essa questão do desapego. Então, volto a dizer, o apego é sinceramente uma sensação, só uma sensação de posse. Uma sensação de posse. E essa sensação de posse, que tipo de sensação isso gera? Se a gente for analisar claramente, uma sensação de posse daquilo que você realmente não domina. Gera dor, gera sofrimento, expectativa, frustração, ansiedade, gera um monte de vícios negativos. Por quê? Porque tá aqui, ó, pra cá, ó. Você não controla, não é você. Você controla algo que não é você? Não. Você não controla nada que não é você. Inclusive, na realidade, nem nós mesmos ficará para nada. Porque, como a gente costuma sempre dizer,
a gente sabe exatamente qual é a nossa data de nascimento, mas a gente não sabe qual é a data do fim. Mas sabemos que todos terão essa data do fim. Então, enquanto nós estamos, obviamente, vivendo o poder do agora, não é, André? O poder do agora, que é esse poder aqui, ó. Esse agora, esse minuto, esse momento que a gente está vivendo aqui, o objetivo é ser feliz. Estar feliz cada vez mais. Mais, se complementando. Mas se complementando de que maneira? A única forma, basicamente, do medo ir embora é você eliminá-lo. Como eu elimino o medo? Vamos dar um exemplo claro. Pessoas que têm medo, basicamente, de vir aqui na frente falar. Qual é a única forma de você eliminar o medo de vir aqui na frente e falar? Falando. Olha que engraçado. É o contrário. É justamente o contrário. Se eu tenho medo, basicamente, de surfar, a única forma que eu tenho, basicamente, de eliminar esse medo é buscando conhecimento de como é que isso funciona, inclusive, e depois praticando. É a única forma que eu posso de poder, obviamente, eliminar o medo. O medo é simplesmente uma sensação que você elimina com o conhecimento. Olha que engraçado. Logo, o medo nada mais é do que uma batalha interna que você tem daquilo que você desconhece. E aí, como você desconhece, automaticamente aquilo que você julga amar, você utiliza o termo apegar e você gruda. Grudei, achando que eu estou amando, ou se estou apegado. Só que quem é que vive numa jaula feliz? Quem é que vive numa jaula feliz? Quem é que vive feliz limitado? Nem passarinho. Você está limitando. Inclusive, aquele ser que foi feito para voar livre, para viver dentro de uma gaiolinha desse tamanho. Ele está dizendo, canta, passarinho, canta. Me dá o seu melhor numa gaiolinha desse tamanho assim, ó. Me dá o seu melhor numa gaiolinha desse tamanho assim, ó. Esse é o X da questão. Então, a única forma de você eliminar o medo de absolutamente qualquer coisa é você conhecer. Só que conhecer as coisas tem um preço, dá trabalho. Porque exige você, obviamente, ir justamente contra aquilo que você julga que tem medo. O que o ser humano faz com medo? Geralmente ele foge. Ele foge. E quanto mais você foge do medo, mais você aumenta ele. Mais você aumenta ele. Quanto mais o tempo passa, não, mas é que o tempo resolve. Não, o tempo não resolve nada. O tempo não resolve nada. Nada se resolve com o tempo. Se você não buscar o conhecimento, para que isso aí seja, obviamente, algo que você mesmo vai eliminar, só passou o tempo. E possivelmente, talvez até aumente esse medo. Porque é a mente trabalhando contra você mesmo. Esse é um fato bem interessante. Agora, quando você vai lá e se propõe, tá aí, ó. De novo, ó, que engraçado. Não foi eu pedir para fazer isso aqui, não. As meninas de gente que, de forma gentil, providenciaram uma frase de alto impacto e que hoje serviu como uma luva, basicamente, para os nossos ensinamentos de hoje. Então, assim, o apego é uma sensação, porque ele gera a questão da posse. Posse do quê? De um bem? Esse bem realmente lhe pertence? Esse ativo realmente lhe pertence? Essa pessoa
lhe pertence quem falou. Quem te disse? Aonde está escrito? Não, mas eu casei, tá lá na certidão. É mesmo? A certidão é só um papel. Não, mas é que eu jurei. Na frente do padre, inclusive. É? Não me diga. Você jurou na frente do padre. Você jurou na frente do padre que você faria outra pessoa feliz. Mas agora você está fazendo exatamente o contrário. Esse juramento foi por água. Não serve mais. Desculpa. Você quebrou, inclusive, a promessa. Volto a dizer. O que realmente nos pertence? O Hackers, edição 13, ele vem para complementar isso aqui, ó. Edição 13. As pessoas falam, ah, não, mas quando eu tenho uma perda, eu vou ter um recomeço. Eu vou ter um recomeço. Ah, vai ter recomeço, é? Olha, que bacana. E como é que vai ser esse recomeço? O Hackers edição 13, ele vai falar sobre isso. Já, hashtag, fica a dica. Certo? Fica a dica. Então, novamente, um grande ganho da nossa vida é quando a gente percebe claramente que a gente sempre volta a existir nisso. Que o grande trunfo de tudo é o ser humano olhar para dentro de si. É olhar para dentro dele, fortalecer as bases dele, olhar para os valores que ele tem, que é aquilo que ele pode cultivar. Porque a partir do momento que ele tem valores, que ele cria esses valores, que ele é capaz de gerar valores para ele, para tudo, que ele trabalha como imã. Ele atrai naturalmente as coisas boas para a próxima dele. Ele não precisa aprisionar mais nada nem ninguém. E não tem medo de compartilhar. Porque ele é um gerador, multiplicador de absolutamente tudo. O Gustavo falou. As mentes extraordinárias que trabalham no Vale do Silício. Esses caras têm medo. Os caras do MIT, Harvard, ou Columbia, ou qualquer outra universidade. Esses caras têm medinho de compartilhar qualquer coisa? Tem nada. Esse cara teve uma ideia hoje, daqui 3 segundos eu tenho umas ideias que eu estou vendo. É uma geração de ideia monstro. Porque ele sabe que ele vai criar agora, daqui ele está criando de novo, daí ele está criando de novo, daqui a pouco ele está criando de novo, daqui a pouco ele está criando de novo. Porque ele tem uma capacidade de criar absurda. Ele é um gerador de criação absurdo. Não tem medo nenhum. Absolutamente de nada. Não tem nenhum problema de julgamento. E a questão também de cultura. Porque essas pessoas não estão nem um pouco gastando energia dela preocupado com o que os outros estão achando sobre ela. Você vê que até os filmes que a gente assiste, quando vai visitar, eu tive a oportunidade de ir no MIT e em Harvard. Nessas 2 universidades eu tive visitando. Os caras vão de pijama. E ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. O nego estuda pendurado no lustre. E ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. O cara, da forma como que ele resolve ir, como ele resolve fazer, ele não está nem aí com a opinião alheia. E não é porque ele não respeita o outro ser humano. É porque ele está preocupado consigo mesmo. Está preocupado, obviamente, em trazer conhecimento para ele mesmo. Está preocupado em mostrar para o outro a roupa que ele tem, o sapatinho que ele está usando, o cabelinho dele com gel. Porque não é aí que ele sabe que ele basicamente vai impactar o mundo. Porque esses caras são fora da curva. Então, se o cara vai de pijama, se ele vai de descalço, como ele vai, não interessa.
ele não está nem um pouco interessado nisso aí. Nem um pouco interessado. Porque ele não quer mostrar para ninguém. Nem um pouco interessado em mostrar para ninguém a questão física. Ele está preocupado realmente em pôr para dentro. Isso aqui, ó. Porque ele sabe, quanto mais ele encher isso aqui, ó, mais opção ele tem aqui, mais isso aqui ele consegue ter como atitude, mais isso aqui ele vai ter, ó. Ele sabe que ele é o único responsável por isso aqui, ó. E quanto mais energia ele gastar mental, mais energia mental ele gastar com coisas que não estiverem ligadas a isso aqui, ó, com coisas que realmente valem a pena, mais fora do foco ele fica. Logo ele passa a nem pertencer mais àquele grupo de pessoas. Inclusive, esse é um ponto importante. Por isso que a gente fala, inclusive, entre os grupos sociais semelhantes se atraem. Gênio com gênio. Esse é o ponto. Esses caras falam a mesma língua. Eles batem o olho, um no outro, e já estão se entendendo. Basicamente. Eles não estão olhando um no olho do outro e olhando que roupa um está usando. Eles estão olhando um no olho e dizendo que valor eu estou gerando para ele e que ele está gerando para mim. E o apego não é físico. Não existe apego, existe geração de valor. Geração de valor. E eles sabem que um dia o que eles vão construir, tá aí, ó. O que esse homem construiu, tá aí. Um legado que milhões de pessoas, todos os dias, geram riqueza. Que tipo de riqueza? Riqueza em termos de felicidade, oportunidade, visão, motivação e uma série de coisas. Isso é um legado. Foi a única coisa realmente que ele carregou com ele mesmo. O resto, todos os bens, todo o dinheiro, todas as empresas, todo etc., ficou. Porém, o legado, as boas obras, tudo isso certamente é o que de fato não só marcou, não como um ser humano médio, mas como um ser humano realmente totalmente fora da curva, mas como seguramente aquilo que ele leva dentro da suposta bagagenzinha dele, mas que ele leva como grande experiência. E aí eu não estou falando de religião, mas estou falando de espiritualidade realmente, engrandecimento. Quando a gente olha na história do ser realmente um ser melhor, é o que ele realmente leva daqui quando parte. Que o resto ficou aí. E o resto ficou aí para milhões de pessoas se beneficiarem todos os dias. Todos. Qualquer um daqui que quiser e tiver condições, pode ir até Guarulhos, pegar um avião e partir e usufruir da genialidade, da criação, da invenção que uma pessoa como essa, obviamente, pela coragem que teve de perseguir o sonho, deixou. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então eu agradeço. Acho que foi um tema bastante interessante para todo mundo.